Eu tenho evitado o máximo de falar de maus exemplos, de vida alheia, pessoas que suas vidas não se identificam com o Evangelho, porque não vale a pena. O bom mesmo é falar de Yehoshua. E Yehoshua disse em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, falar de Yehoshua, falar da palavra de Deus, é vida. É vida eterna. É por isso que, às vezes, eu toco aqui no Joaquinzismo, Tabernáculo da Fé, os outros tabernáculos, toco aqui no cacuísmo, os que estão seguindo Cacu, no soltismo, os que estão seguindo William Souto, e aí é tanto profeta, é tanto ismo, é tanta heresia, mas às vezes eu preciso tocar para ver se alguém acorda. Mas a vida mesmo, a vida eterna mesmo é falar de Yehoshua. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque até tomar o tempo para falar desses homens, dessas heresias, desses ismos, aí eu estaria somente falando da morte. E quem está morto vai falar mais da morte do que da vida. Quem está vivo, sim, ele vai advertir, não vá nesse caminho perigoso. Venha pela via, pelo caminho da vida, que é a palavra, que é Yehoshua. Porque quando falamos, o objetivo é fazer com que as pessoas se afastem do que é morte espiritual. Paulo também falou para Timóteo ter cuidado com o Emineu, Alexandre, o fundidor, né? Paulo dava aviso, mas isso aí não é a prioridade da pregação de um pregador que prega a vida eterna. A vida eterna é Yehoshua. Até porque nós sabemos que lá no tabernáculo do Velho Testamento havia o átrio, o segundo lugar, o lugar santo, o terceiro lugar, o lugar chamado Santo dos Santos. Dentro daquele terceiro lugar estava o maná, que não apodrecia, o maná da panela de ouro, da panela dourada. Eu, William Branham, quando ele tinha vindo, ele tinha ensinado muito bem que quem come desse maná está lá no terceiro compartimento, no Santo dos Santos. Esse é o cristão, o homem cristão, a mulher cristã que tem vida. Certo é que alguns estão no segundo compartimento, no lugar chamado Santos, né, o lugar santo, que tinha 12 pães, uma mesa, um altar de bronze ali, de sacrifício, o candelabro com 7 canudos, os pães da proposição. Ainda havia o lugar fora, o átrio, e ainda havia o acampamento. Mas onde é que você está nesta hora? Onde é que eu estou nesta hora? Bem, se eu tenho vida, eu vou fazer como Saulo de Tarso, Paulo, eu vou dar uma advertência. Mas eu tenho um objetivo, um motivo, um objetivo, um propósito de pregar em Yehoshua. Olhando para Yehoshua, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da nossa fé. Ele é o nosso Redentor. É nele, é para ele que devemos vir. Só falar de ismo, falsos profetas, heresias, aí eu só estaria apresentando a morte. Esse não é o meu propósito. Super enfatizar o que é morte, morte espiritual. E é o que eles querem. O Cacu fala aí no livro dele, tem que citar, não? 144:17, Cacu diz assim: o importante é que eles preguem o Cacu pregue a mim, né? Eu não vou pregar Cacu. O Joaquim Gonçalves também, aqui em Goiânia, tinha esse negócio. Ele não respondia pergunta como o Cacu não respondia pergunta. Ele ignorava, né? O que ele queria mesmo, o Joaquim e o Cacu, é o mesmo espírito. Aí as duas caras da mesma moeda. Dois falsos profetas, né? Que eles querem que fale deles. Tome o tempo falando deles. E aí o nosso tempo aqui na Terra é precioso para ser tomado, para falar desses homens que não é exemplo, não é modelo. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, Saulo de Tarso, Paulo
Paulo disse: sede meus imitadores. Para quem que eu vou tomar tempo? Tomar todo o meu tempo falando de pessoas que eu não devo nem imitar. Não tem vida espiritual, não tem vida eterna. Ditadores, faraós, que escravizam vidas, almas. Sim, tem carismas, tem eloquência, prega bonito, mas não tem o principal, que é a vida. A vida vivida, como dizia William Branham. William Branham disse que ninguém que não viveu bem, não teve uma vida vivida, não porá seus pés dentro da cidade santa. A Bíblia já diz: a cidade é santa. Só os santos, homens santos, mulheres santas, que pagaram o preço, quiseram pagar o preço aqui na terra para entrar no céu, para ver Yehoshua, o Filho, para verem o Senhor Jeová, o Pai. E qual é o preço, pregador? Hebreus 12:14, a santificação. Sem ela ninguém verá o Senhor. William Branham dizia que Paulo evangelizava diferente de Billy Graham. Billy Graham ganhava 20 pessoas, grande pregador. Quem é que não gosta de ouvir Billy Graham? Grande orador. Mas ele ganhava 20 pessoas numa cruzada, 2.200. Você voltava lá daqui um tempo, não tinha ninguém, só foi emoção ali, devido às palavras bonitas que o Dr. Billy Graham pregava. Já Paulo, ele ia num lugar, ficava ali 2 anos, pregava, ganhava ali um grupinho de pessoas, depois ficava anos e anos sem ir naquele lugar. Quando Paulo voltava lá, o grupo pequeno se mantinha ou tinha crescido. Ou seja, havia a pregação de Paulo tinha um efeito diferente da pregação do Dr. Billy Graham. Por quê? Porque o que Paulo pregava era vida eterna. Fazia as pessoas ter vida em si mesmo, vida própria. Você sabe que em 2 Tessalonicenses 3,10 Paulo diz que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Isso deve voltar hoje, inclusive para pastores, presbíteros, que se dizem presbíteros, diácono, e pasme. Paulo disse em Tito capítulo 1, versículos 5 e 6, que o presbítero tem que ser um homem casado com uma só mulher. Também o diácono, E hoje vemos igrejas consagrando homens a presbíteros e a diáconos, homens que nem casados são. O que é isso? Desobediência direta ao evangelho de Paulo. Mas o grupo de Paulo, os grupinhos que ele estabelecia, ganhava, eram pessoas que tinham vida em si mesmo. Eram pessoas que, mesmo que Paulo fosse embora e ficasse anos fora, eles não iriam abandonar o evangelho de Paulo. Mas o grupo de Paulo, os grupinhos que ele estabelecia, ganhava, eram pessoas que tinham vida em si mesmo. Eram pessoas que, mesmo que Paulo fosse embora e ficasse anos fora, eles não iriam abandonar o evangelho de Paulo. Porque o que Paulo pregava era diferente do Dr. Billy Graham, que estava representando a Igreja Batista. Um grande pregador, usado, por Deus, Billy Graham, mas estava a serviço da Igreja Batista. E Paulo estava a serviço de qual denominação? Nenhuma. Por isso que o evangelho de Paulo tinha vida própria, vida em si mesmo, tinha vida eterna. Já